Oi, eu sou a Ana e hoje a gente vai falar de The Last Kingdom. A quinta temporada tá chegando na Netflix, então eu preparei um vídeo pra gente lembrar tudo que aconteceu até aqui. Como de costume, eu vou deixar aqui do lado que eu vou falar em que minuto mais ou menos que tá, porque você pode ir direto pra essa parte. E assim, gente, eu não vou falar detalhe por detalhe por detalhe, isso aqui é mais pra lembrar os principais acontecimentos e algumas coisas que ainda podem interferir na próxima temporada. Na série, a gente vai acompanhar o Uhtred. O que acontece? O pai dele era senhor das terras de Bebbanburg, e quando os daneses vão invadir a Inglaterra, que nessa época ainda não era bem Inglaterra, ele se junta com outros senhores para defender. O Uhtred queria muito ir junto, então ele meio que segue o exército do pai escondido sem ninguém saber. E o pai dele morre em guerra. E o tio dele, o Alferic, queria tomar as terras de Bebbanburg. No meio disso tudo o que acontece, o menino é sequestrado. No começo, ele e a Brida, uma outra menina que também foi sequestrada, eram só escravos do Ragnar. Só que no meio de uma brincadeira, o Uhtred salva a Thyra, que é filha do Ragnar, de um molequinho lá, o Sven. O Ragnar, por sua vez, se enche de orgulho, adota o Uhtred e tira um olho do Sven. Muito pacífico. Tudo flui bem até que muitos anos depois, o Sven e o Kjartan, que é pai dele, decidem se vingar. Eles queimam a casa do Ragnar com todo mundo lá dentro. O Uhtred e a Brida meio que conseguem fugir, depois eles pegam a fortuna do Ragnar e vão se esconder. Porque a história que ia ser contada, que estavam espalhando, era de que o Uhtred tinha mandado matar a família do Ragnar. E é nessa situação que o Uhtred decide tomar Bebbanburg, as terras que por direito são dele. E para isso ele vai se alinhar com o Alfredo, que primeiro era irmão do rei e depois se tornou rei. Basicamente ele vai dar algumas dicas e ajudar a vencer os daneses. A Brida não gosta nada disso, mas o Uhtred faz mesmo assim. E aí o Ragnar jovem, que é irmão do Uhtred, vai atrás dele para saber se essa história dele ter matado a família era verdade. Como não era, os dois se entendem, dá tudo certo e a Brida decide seguir a vida de danesa ao lado do Ragnar. No meio disso, o Alfredo dá um jeito do Uhtred se casar com a Mildred, que é uma mulher nobre com terras, porém ela é endividada, e o Alfredo queria que o Uhtred ficasse preso com essa dívida. E os dois têm um filho. O Uhtred vai fazer alguns saques e assim ele conhece a Isalthed. Ele leva ela pra casa, a Mildred fica super brava, mas o mais importante é que a Isalthed é uma bruxa. Os daneses conseguem invadir Winchester, o Alfredo, a família e mais uma galera fogem para um pântano. E aí o que acontece? O filho do Alfredo, o Eduardo, estava muito doente e a Isalthed vai fazer um feitiço para salvar o menino. Só que isso tem um custo muito alto, porque pro Eduardo ficar vivo, o filho do Uhtred morreu. O Alfredo consegue juntar um grande exército, aí tem uma briga entre daneses e saxões, os saxões ganham. A Brida e o Ragnar jovem viram reféns. O Uhtred vai embora junto com a Hilde, que é uma freira que fugiu com eles pro pântano, e com outro moleque que é o Halig. A Isalthed morreu, mas antes de morrer ela disse pro Uhtred que a Thyra, a irmã dele, ainda tá viva. Na segunda temporada, o Alfredo decide ajudar o Guthred, com G no começo. Um grupo de padres foi até ele para dizer de uma profecia e tal, de que o Guthred ia se tornar rei de Cumberland. Só que ele estava preso como escravo. E daí o padre Beoca é enviado para negociar essa libertação. E só para comentar, o padre Beoca é uma figura super importante pro Uhtred. Ele sempre ajudou e guiou ele. Inclusive, foi o padre que convenceu o Alfredo da importância do Uhtred. Bom, no meio do caminho, o padre encontra o Uhtred e pede ajuda dele para essa negociação. Só que o Guthred está em uma vila que é controlada pelo Kjartan, que é o cara que matou o pai do Uhtred e tá com a Thyra. Eles libertam o Guthred e ele vira rei. Só que com o tempo ele começa a se sentir ameaçado pelo Uhtred. E daí ele faz um acordo com o Alferic, que é aquele tio que tinha ficado com as terras de Bebbanburg, a cabeça do Uhtred em troca de 200 homens. E daí o Guthred vende o Uhtred como escravo. E o Halig também vai junto porque ele era muito fiel. O Alfredo decide salvar o Uhtred e para isso ele liberta o Ragnar para ir atrás dele. O Ragnar, por sua vez, encontra o Uhtred, liberta ele e dá tudo certo. Só que no caminho de volta para Wessex eles param para pegar a Gisla, que é a irmã do Guthred e que tem um caso com o Uhtred. Só que nesse processo o Uhtred matou um padre. E ele estava sob supervisão do Ragnar. Então o Alfredo dá, entre aspas, uma escolha para ele. Ou o Uhtred se alinha de novo com Essex e entra pro exército e tal, ou o Ragnar ia pagar pelo crime. Então o Uhtred volta pro exército e o Ragnar se torna um homem livre. Depois disso, os dois conseguem matar o Sven e o Kjartan e libertam a Thyra. E ela, depois de um tempo, vai se casar com o padre Beoca. Depois de um tempo, o Ateud, que é sobrinho do rei Alfredo, vai atrás do Uhtred para falar que ele está destinado a ser rei da Mércia. E isso foi uma previsão do Bjorn, um homem morto que levanta do túmulo para fazer previsões. Na real, esse homem morto era meio que uma armadilha dos irmãos Erik e Siegfried, porque o Uhtred tinha vencido eles em batalha um tempo atrás, então teve ali um certo rancor. Bom, só que os irmãos dão um jeito de sequestrar a Ethelflaed, que é filha do rei Alfredo e esposa do Athelred, que é senhor da Mércia.
e os irmãos pedem um preço bizarramente alto pela vida dela. Só que nesse sequestro, o Eric e a Ethelflaed acabam se encantando um pelo outro e ela acaba engravidando dele. No final da temporada, o Uhtred consegue ajudar a Ethelflaed a fugir e os irmãos morrem. Primeiro eles brigam entre si e depois tem uma batalha mesmo. No começo da terceira temporada, a gente vê uma bruxa danesa chamada Skade se unindo ao viking Cabelo de Sangue e prevendo a morte do Alfredo. Surpreendendo um total de 0 pessoas, o Cabelo de Sangue quer dominar o Essex, o Uhtred vai atrás da bruxa e a bruxa amaldiçoa ele. Na realeza, a Ethelflaed continua como Senhora da Mércia, inclusive ela tem um papel muito maior do que a do marido dela, e o Alfredo tá cada vez mais doente. Logo no primeiro episódio, tem uma batalha e os saxões ganham e o Uhtred continua com a bruxa. Só que o que acontece? A Gisla, a esposa do Uhtred, acaba morrendo no parto, e um padre ofende muito a memória dele e o Uhtred, em um ataque de raiva, mata de novo o padre. O Alfredo diz que vai perdoar ele, contanto que ele jure lealdade ao filho dele, que é o próximo rei, o Eduardo. O Uhtred não gostou nada disso e fugiu. Ele vai para Dunholm para se unir com Ragnar, só que o marido da Ethelflaed tenta matar ela e ela pede ajuda pro Uhtred. O Uhtred vai, o Ragnar e a Brida ficam super chateados, mas é isso. Bom, e os daneses estão planejando atacar o Essex, e para isso eles estão fazendo um único grande exército, e o Ragnar estava comandando eles. Só que aí o Ragnar é assassinado, e a Brida culpa o Uhtred, principalmente porque como ele foi assassinado dormindo, ele não foi para Valhalla. Daí o Uhtred e a Brida se unem para dar um jeito de enviar o Ragnar para Valhalla. E nisso eles encontram um vidente que tinha amaldiçoado a Brida. E ela mata ele sem derramar nenhuma gota de sangue, e ela diz pro Uhtred que é assim que se quebra uma maldição. O Aethelwood, que é sobrinho do rei, passou todas as temporadas jogando uma pessoa contra a outra, tal, tudo pra ter o trono de volta, só que ele nunca conseguiu. Só que ele estava no meio desse grande exército danês que estava se reunindo, e por isso o Alfredo mandou arrancar um olho dele. Antes de morrer, o Alfredo perdoa o Uhtred e diz que ele tá livre para ir onde ele quiser, mas pediu para que ele ficasse em Winchester até a coroação do Eduardo. E daí o Alfredo realmente morre, só que a esposa dele é uma mulher extremamente religiosa e odeia o Uhtred. E daí ela decide que o perdão dele vai ser retirado se ele não sair de Winchester, tipo, naquela hora. Só que como o Eduardo precisa do Uhtred pra ficar bem e tal, pra se estabelecer como rei, ele meio que dá um chega pra lá na mãe. O Alfredo realmente morre, e durante a missa da morte dele, a Tyra é assassinada. Em uma grande novidade, eles vão pra uma batalha, e é nessa batalha que o Uhtred mata o Ethelwood. Porque foi o Ethelwood que matou o Ragnar, e para ele ser enviado pra Valhalla, o Uhtred precisava matar o assassino do irmão com uma lâmina suja com o sangue da Tyra. O Ragnar vai para Valhalla e o Eduardo fica no caminho para ser rei. Logo no início da quarta temporada, a gente vê que Bebbanburg, as terras que por direito são do Uhtred, estão sendo atacadas. E tem um rolo entre a Ethelflaed e o Uhtred. É nesse momento que o Uhtred vê uma oportunidade de tomar Bebbanburg, e um pouco antes do ataque ele vai atrás do filho dele, que o Alfredo tinha enviado para ser monge. E o moleque meio que acaba concordando em se unir ao Uhtred ali naquele momento. Durante esse ataque, o padre Beoc é assassinado. O Aetheric, o tio do Uhtred, também morre, só que aí o senhor de Bebbanburg acaba se tornando o filho dele. Enquanto isso, a Brida e o Knut, que é um outro viking que era primo do Ragnar, estão unindo um grande exército para tomar o Essex e a Mércia. E eles teriam conseguido, só que o Uhtred fez uma estratégia ali onde ele fingiu matar um dos filhos do Knut. Isso deixou ele super raivoso e o exército ficou desestabilizado. Então os saxões ganharam e a Brida foi levada como escrava. O marido da Ethelflaed acaba se ferindo gravemente e daí começa uma disputa para ver quem vai ser o sucessor dele como senhor da Mércia. O Eduardo quer arranjar um casamento para a filha da Ethelflaed para conseguir garantir a união entre o Essex e a Mércia. Só que como isso não dá certo, ele decide que o Uhtred tem que ser o senhor da Mércia. E o Uhtred acaba desistindo disso em favor da Ethelflaed e assim ela se torna a rainha da Mércia. Os daneses encontram e libertam a Brida e daí eles decidem invadir Winchester e eles conseguem. Além da esposa e do filho do Eduardo, que já estavam em Winchester, eles também sequestram a mãe e o filho bastardo dele e a filha do Uhtred. O Eduardo tenta invadir Winchester várias vezes, só que ele sempre falha. E daí o Uhtred faz um acordo, ele entra como refém e os 2 filhos do Eduardo saem. O Stigard, que é quem lidera esse grupo de daneses que tomam Winchester, ele quer fazer um acordo, ele tá buscando algo como paz. Só que a Brida, ela tá sedenta por vingança porque o Uhtred deixou ela ser levada como escrava. Daí ela dá um jeito lá de começar a batalha. E a Ethelflaed conseguiu levar as tropas da Mércia para ajudar a reconquistar Winchester. No final, o Eduardo e a Ethelflaed negociam com Stigard.
Ele vai embora para um outro reino lá e vai com a filha do Uhtred, a Estioha. O filho mais velho dele volta para o monastério e é esse o final da temporada, o Uhtred sozinho com a família dele dissipada. Existem algumas coisas aqui que tem que ser comentadas. O Eduardo pediu pro Uhtred cuidar do filho bastardo dele e a Brida tá dando luz ao filho dela sozinha. O que acontece? Ela estava grávida do Knut, só que foi o Knut que mandou o Ethelwulf matar o Ragnar. Então a Brida mata o Knut. E o Uhtred não conseguiu conquistar a Bebbanburg. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal.